Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Alguns podem estranhar, né, que eu estou gravando esse vídeo por conta de algumas virtudes, eu não vou poder estar na aula de hoje e resolvi falar minha parte através do vídeo. E o nosso grupo ficou com a teoria histórico-cultural de Vygotsky, né? As meninas vão contextualizar aí e o meu tópico são os entraves da abordagem histórico-cultural na prática contemporânea. Antes de eu falar os entraves dessa teoria de Vygotsky, eu vou contextualizar para a gente entender melhor. Nos slides, eu acho que vocês vão estar vendo aí, o contexto dinâmico. O que seria esse contexto dinâmico? Como a maioria sabe, essa teoria ela foi fundada, digamos assim, na doutrina socialista. A Rússia passava por uma revolução, né? Pós-revolução de 1917, ela passou por essa revolução e a doutrina foi alicerçada nesses conceitos, por conta eles queriam alfabetizar em massa, e foi daí que Vygotsky começou a seus estudos. E daí ele começou os seus estudos. É tudo baseado no socialismo. E ele vai até se basear, ele vai ter como referência, no caso, o Marx. O Marx vai ser um ponto de partida para ele, vai ser uma referência que ele vai ter. E aí a gente vai ter o que acontece. Com a gente está nessa atualização, a velocidade da tecnologia e as mudanças que estão ocorrendo, né? Todo dia tem uma nova mudança, algo novo. Como eu estava falando, né, sobre esse conceito, sobre a doutrina ter sido baseada no socialismo. O que seria esse coletivo? Eles queriam essa educação para o coletivo. E hoje, como nesse contexto da Rússia socialista, né, essa educação seria coletiva, como eu falei, alfabetização coletiva, em massa. E com a contemporaneidade, os tempos atuais, dificulta um pouco por conta dessa era capitalista, mais individual, do indivíduo, que seria mais difícil estar tendo essa aplicabilidade dessa teoria na atualidade. E esse também é um dos obstáculos que a gente enfrenta nos tempos atuais. E também tem a complexidade e ambiguidade dessa teoria. Essa abordagem histórico-cultural, ela, apesar de ter uma natureza inovadora, ela ainda tem as suas complexidades, suas imprecisões, porque como é uma teoria robusta e de um pouco difícil de compreensão, e com essa dificuldade de aplicação, por conta de várias interpretações que essa teoria tem, ela apresenta alguns contextos abstratos, conceitos abstratos, dificultando a sua aplicabilidade. E, por esse motivo, ela vem sendo alvo de críticas de alguns teóricos. E nesse mesmo interim histórico-cultural, apresenta-se uma complexidade. O principal desafio dessa teoria histórico-cultural é colocar ela em prática por conta dos seus conceitos abstratos e complexos, sendo que isso levando ela a ter inúmeros teóricos, né, digamos assim, alguns teóricos no caso, levar isso como objetivo de crítica. E a sua execução é um grande desafio para os profissionais, nós, né, educadores, para uma profunda compreensão do desenvolvimento humano. E também tem sido isso tornando-se a execução dessa teoria difícil, principalmente por conta dos seus... Um dos principais desafios dessa teoria para a pedagogia é por conta dos seus conceitos específicos, complexos no caso. Por conta dessa complexidade dessa teoria,
ela vem sendo alvo de crítica de alguns teóricos. E a teoria histórico-cultural apresenta essa complexidade e essa ambiguidade, sendo que torna a sua execução, na prática, um grande desafio para os educadores. E os psicólogos também, que ela também pode ser utilizada na psicologia. E pode gerar um empecilho que tange a tradução da teoria para as práticas concretas, de modo que beneficie os alunos. E também, na teoria, tem uma zona chamada de desenvolvimento proximal. Apesar de ser utilizada por algumas pessoas, com as salas atualmente numerosas, porque todos sabemos que tem algumas instituições que tem bastante aluno em sala de aula, tem 30, 40, dificultando a prática dessa teoria e dificultando a medição dessa zona de desenvolvimento proximal, porque essa zona você tem que individual. E como a quantidade numerosa de alunos dificulta essa aplicação na prática. E a falta também de sistematização clara e coerente de alguns conceitos vygotskianos leva a interpretação variada, e essa interpretação pode gerar alguns conflitos. O tópico que eu vou discorrer aqui é o excesso de ênfase na mediação social. O que seria esse excesso, de ênfase na mediação social? Para alguns teóricos, essa abordagem significativa para a aplicação da teoria histórico-cultural na prática contemporânea reside na ênfase exacerbada que o autor atribuía essa mediação social. E nos tempos atuais, essa abordagem educacional prioriza a autonomia, no tempo atual, a gente essa abordagem ela vai priorizar a autonomia individual dos alunos e essa responsabilidade pessoal. Isso vem de fato também da era moderna, que todos temos acesso à tecnologia e vem remediar isso. E os ambientes escolares contemporâneos, onde os alunos têm acesso, como eu falei, às tecnologias educacionais avançadas e atividades individuais personalizadas. A ênfase que Vygotsky vai dar a essa mediação social pode ser percebida como restrita e limitante. Isso por conta da dependência contínua de mediadores, no caso os professores. Pode entrar em choque com a promoção de habilidades de autogestão, que seria nas resoluções de problemas. E esse pensamento crítico da inovação e independência é algo que vem cada vez mais valorizado nos sistemas educacionais contemporâneos. E além, igual eu tinha falado antes, além disso tem a ênfase na numerosos alunos nas salas de aula. Então, tem salas que vai ter 30, 20, isso dificultando a prática, além de você ter dificuldade de lecionar, porque nós sabemos que uma turma ela pode ter suas dificuldades, porque são várias pessoas e cada um com suas particularidades, isso dificultando a prática. O próximo tópico, que a gente vai discorrer aqui é a crítica à teoria de Vygotsky. Como antes estava falando dos entraves. Tem muitas, e vamos falar sobre o relativismo cultural, que alguns autores afirmam que na teoria de Vygotsky ocorre isso. O que seria esse relativismo cultural? É um aspecto crítico frequentemente levantado contra a teoria histórico-cultural de Vygotsky, o que isso denomina o relativismo cultural, e destaca que o desenvolvimento humano ocorre por meio de interações com o meio social e cultural, sendo que é uma das ferramentas culturais da linguagem e desempenho dos papéis essenciais neste processo. Porém, ela tem sido questionada pelo seu foco excessivo, como eu tinha falado, nas culturas ocidentais, e como é que
podemos dizer, uma cultura heterogênea, e este leva em conta a maneira adequada para amplas variações culturais em diferentes sociedades. Isso implica ao mesmo processo de aprendizagem, ou seja, aplicáveis, culturais e as práticas pedagógicas da comunidade não ocidental, nos contextos periféricos. E tem alguns autores, entende, que os seres humanos não podem ser reduzidos a padrões e ideias pré-estabelecidas socialmente, e tampouco excluídos do âmbito social. Ou seja, esse excluimento seria a marginalização de alguns grupos. E disso sustentar a práticas, a sustentar que as práticas culturais de uma sociedade são fundamentais para o desenvolvimento. E a teoria pode negligenciar ou desvalorizar essas práticas educacionais da cultura, sendo marginalizando e resultando de algumas abordagens, podemos dizer que única de uma cultura dominante. Mas também devemos levar em consideração que essa teoria ela foi processada em meio pós-revolução, então temos que levar em consideração isso também. E tem outros autores que falam sobre a complexidade da aplicação na prática dessa teoria. Essa teoria, como falei antes, ela apresenta algumas dificuldades, principalmente na sua implementação no contexto educacional atual, que a proposta de que o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem esteja intrinsecamente ligada às interações sociais e culturais, e mediado por instrumentos como a linguagem, representa um desafio específico para os docentes. E para a aplicação dessa teoria no ensino da área contemporânea, existe uma adaptação substancial, que as particularidades de cada contexto, levando em conta as variações com o número de estudantes, que eu já havia falado, a heterogeneidade e de competência e os recursos tecnológicos disponíveis. A gente sabe que na maioria das escolas, principalmente escolas públicas, existe um limite de recurso, bem limitado mesmo de recurso. Então, às vezes não tem material pedagógico, falta livro, falta pincel, e a maioria das vezes os professores têm que ter os livros, porque infelizmente algumas escolas não cedem, Falei besteira. E isso, a falta de materiais... Não, de novo. E, falta de materiais básicos que seria necessário na escola. E sabemos que disso, essa ênfase na mediação de assistência contínua, esse acompanhamento personalizado, ele acaba sendo inviável por conta de algumas turmas numerosas, como eu havia falado antes, e dificulta essa aplicabilidade dessa teoria para alcançar os resultados almejados, a sua eficácia plena. Por conta dessa falta de recurso, fica difícil aplicar isso na nossa realidade.